Fala família RenoCast, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje um episódio muito especial para nós, né? Nós estamos recebendo aqui um casal, né, meu amor? É verdade, eu sou suspeita de falar, né? Um casal que a gente ama muito, que já são amigos nossos há anos, né? E é um prazer tê-los aqui, né? Para contar um pouquinho do testemunho do que o Senhor tem feito e compartilhar com você de casa, né? Que Deus edificou muito a nossa vida quando a gente ouviu a primeira vez e tenho certeza que Deus tem algo grandioso, né? Um testemunho lindo que edifica muito, vai edificar a sua vida que você está em casa. Então, antes de eu apresentar eles, fazer um suspensezinho aí para vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para que você não perca, porque toda segunda-feira entra ao ar um novo episódio para edificar a sua vida. Então, não deixa de se inscrever. Então, já se inscreve aqui embaixo. Então, já curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas possam escutar e ser edificadas com esse testemunho. Então, sejam muito bem-vindos, Kleber Amém. e Kélvia. Né, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao RenoCast, por ter cedido um tempo de vocês para estar aqui conosco. Para nós é um prazer, Lailton, e a gente se conhece tanto tempo, né? Verdade. E para a gente vai ser tranquilo, graças Demais. a Deus, vai ser muito leve. Verdade. Quero parabenizar você, a Raíssa, toda a equipe do RenoCast, Amém. pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo. Parabéns a todos. Obrigada, amém. Bem, quero agradecer pelo convite, né? A gente está muito feliz de estar aqui, Muito. né? Para compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem feito e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Amém. Amém. Então, pessoal, para você que está em casa, né, conhecer um pouquinho mais da história do Kleber e da Kélvia, começar aqui pelo Kleber. Kleber, você já nasceu no berço cristão ou você aceitou Jesus faz quanto tempo, mais ou menos? Eu tive o prazer de nascer num lar cristão, né? Lá em casa começou com meus irmãos, na idade de 10 a 11 anos, e quando ninguém era salvo, ninguém era crente, né? E meus irmãos aceitaram a Jesus primeiro e levou a minha mãe para os cultos, né? Sim. Aí começou a Deus fazer uma obra lá em casa, né? Benção. E quando eu nasci, graças a Deus, eu já cresci na igreja desde o berço. Que benção. Então, mas o encontro verdadeiro com Cristo foi aos 11 anos. Olha aí. Que eu decidi aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E desde então, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que glória a Deus. Isso é uma benção. E uma coisa interessante, né, que você falou, tem muitas pessoas que nascem no berço cristão É verdade. e não tem esse momento de parar e ó, realmente agora é isso que eu quero, eu decido, né, Isso. aceitar a Cristo. Então é importante também as pessoas tomarem esse passo, Com certeza. né, de ter o momento de aceitar a Cristo. É né? verdade. É uma decisão pessoal, né? Você tem que aceitar Jesus, né? Não só crer, mas aceitá-lo publicamente, Sim. né? Que ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Né? Verdade. Kelvin agora? Vamos, Kevin. Não, como foi, assim, no seu início, né? Não a mesma pergunta, como você aceitou Jesus, mas o que mais te marcou, né? O momento que mais te marcou com o Senhor, assim, de conhecer intimamente, o primeiro encontro que você teve que mexeu com você. Eu aceitei Jesus pequenininha também, né? Não nasci no meio evangélico, mas a minha mãe, muito cedo, desde nova, a minha mãe aceitou Jesus e também a gente caminhou, Sim. né? Junto com ela, né? Aceitamos a Jesus e graças a Deus até hoje continuamos. Sim. Muitas coisas me marcaram no decorrer do tempo que eu sempre tive nos caminhos do Senhor. Mas eu acho que o que mais me marcou foi quando meu pai foi pastorear a igreja, né? E eu, muito pequena, né? Eu me achava, assim, nem muito conhecedora da palavra, porque muito pequena ainda estava aprendendo, participando de escola dominical, mas como era uma igreja... na Verdes Mares, uma igreja muito pequena, muito assim, que precisava de pessoas para poder trabalhar para o Senhor, eu comecei muito cedo, né? Então, assim, o pouco que eu sabia, né? O Salmo 23, foi meu pastor e não me faltará, né? Então, naquele tempo, ali já eu conseguia testemunhar, né? O que Deus fazia nas nossas vidas, tão pequena, né? Então, ali me marcou, eu muito pequena, ensinando outras crianças pequenas Que benção. sobre Jesus. Então, aquilo ali me marcou. É tanto que toda vez que eu vou contar alguma coisa sobre como eu aceitei Jesus, eu sempre lembro dessa parte, porque eu acho que foi algo que me marcou, né? E eu sempre, muito pequena, falava do amor do Senhor, mesmo sem saber muito, mas o pouco que eu sabia, eu conseguia transmitir a Deus palavra te de usava, Deus. né? Deus me usava, Isso é benção. desde Isso mesmo. pequena.
E é algo que envolve, né? Quando é uma experiência que você passou, é como você falou, quando você lembra, é, quando aceitar Jesus é algo que já, né, que já vem na mente logo, né? E aí, cada um de nós temos experiências, né, no decorrer da vida, não é algo específico, mas o Senhor sempre é, fala aos nossos corações, sempre marca ali momentos que vão ser divisor de águas, né, na nossa vida espiritual. Kleber, hoje no mercado tradicional, que a gente fala fora da igreja, né? Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou representante comercial desde 2006, né? Trabalho no segmento têxtil e sócio da minha esposa na loja também, que é o Via Campos. Olha aí. Né? Então já faz uma propaganda aí, né, Kelvin? É. Da loja, né? Vocês vão visitar a loja Kelvia Campos, estou esperando vocês. A gente atende o público feminino, né, com roupas tanto íntimas, né, como vestidos e roupas de banho. Então, vá que a gente tem preço muito bom. Isso é benção. Então, a gente ir direto ao seu testemunho, né? E nesse último ano, todos nós, né, fomos pegos de surpresa É verdade. com relação à sua saúde, né? Um cara tão novo hoje, né? 39 anos, né? Não 40. quer dizer, fiz 40. Dia 25 agora, 40 anos. Não me lembrava mais. 40 anos, né? Mas foi com 39, né? É Sim. verdade. E aí, de repente, a gente foi surpreendido, todos Sim. nós, né? De saber que você estava no hospital. Então, isso nos marcou bastante. Mas como assim, né? Um cara tão novo, com um problema, aparentemente seria no coração. É verdade. Então, você pode compartilhar conosco, Kleber, como foi a notícia de descobrir sobre essa doença? Sim. Eu já vinha numa caminhada de aproximadamente 1 ano, né? Tentando descobrir o que estava acontecendo comigo, né? O meu coração não estava batendo como de costume, né? E eu senti um cansaço assim extremo. Eu não podia fazer nada, que eu já tinha que sentar e descansar um pouco, porque eu sabia que tinha algo diferente, né? Então, várias vezes a gente ia para o hospital, para os médicos, consulta, né, cardiologistas, e os mesmos passavam alguns exames e não detectavam nada. Aí diziam só que era ansiedade, que era uma coisa normal, você era muito novo, você pode ficar tranquilo que não está acontecendo nada com você. Daí a gente ia para casa. Eu até comentei com minha esposa na última vez que nós fomos cardiologista, que seria a última vez que eu ia para o Meu médico. Deus. Porque a gente ia e não tinha resultado nenhum, tava tudo bem, né? E até que nós fomos para uma consulta com o Dr. Rafael Bevilacqua, que foi assim um instrumento de Deus na nossa vida, que nos ajudou muito, Isso. que passou alguns exames específicos, né? E descobri que estava com problema na válvula mitral, né? Mas graças a Deus, né? A gente fez os exames e foi dado um start, né? Um pontapé inicial. Só que antes da gente ir pro médico, cardiologista, né? Eu tive um mal súbito, né, dentro de Meu casa, né? Deus. Nós estávamos numa confraternização com alguns irmãos da Igreja da Paz, num churrasco, e do nada eu comecei a passar mal. Eu senti um calor muito grande no corpo, meu coração muito acelerado, e já chamei logo a minha esposa, que vem cá que eu não tô bem, eu vou ter que entrar. E entrei, fui pro banheiro, aí de lá pra cá eu não lembro mais. Aí a descoberta foi aí, Sim. né? Aí eu vou deixar pra Kelvia comentar um pouquinho do que aconteceu, né, nesse episódio, apagão, né? nesse apagão, porque foi aí que nós descobrimos tudo, né, amor? Foi no dia 3 de novembro, a gente estava na confraternização com os irmãos da igreja. A gente às vezes nem entende o porquê, e depois que tudo passou, a gente entendeu exatamente. Porque tinha várias opções a gente fazer essa confraternização, e aí, na hora, eu falei assim: pode ser na minha casa, né? E essa confraternização foi lá em casa. Eu acredito até porque se eu tivesse só, talvez eu não teria tido a mesma atitude com as pessoas lá que nos ajudaram. E o Kleber, ele estava meio estranho, eu sou casada há muitos anos, e a gente sabe logo quando o marido tá meio estranho, e ele gosta muito de churrasco, mas eu achei ele muito quieto. E eu fiquei observando ele falava, eu não tô me sentindo bem, pegava assim um pouco em mim, mas eu ficava observando. Aí eu achava que poderia só ser um mal-estar, mas eu sabia que não tava legal. Aí, quando foi perto da hora do almoço,
Ele olhou pra mim e pegou assim no meu braço e falou assim: amor, eu tô passando mal. Você dá atenção para as pessoas que eu vou entrar. Ele entrou. Só que na mesma hora que ele pegou no meu braço e falou que ia entrar, Deus falou comigo: vai atrás dele, porque naquele momento as pessoas estavam indo almoçar. Sim. Então eu poderia ter ido, né, ficar almoçando com as Servir o pessoas e depois pessoal. olhar como é que ele estava, mas Deus me incomodou naquele momento e falou para eu acompanhá-lo. E aí eu entreguei uma garrafa de água que eu estava dando pro líder. Eu falei assim: o senhor pode ficar com essa água aqui que eu vou acompanhar meu esposo, que ele não está se sentindo bem? Assim, foi questão de minutos. E quando eu fui descendo, quando eu abri a porta do banheiro, graças a Deus que a porta do banheiro estava aberta, eu encontrei ele desacordado. Então, assim, bateu um desespero, né? Eu comecei logo a gritar, fiquei muito desesperada. E na mesma hora que eu olhei para ele, eu vi ele muito, né, debilitado, assim, ele tinha apagado e ele foi como estivesse voltando. Aí eu olhei para ele e falei assim: amor, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu estava muito desesperada. E ele fazia só assim, tentando fazer com a mãozinha que estava tudo bem, mas eu sabia que ele estava mal. E assim, ele não estava pálido, ele estava roxo. Ele estava roxo. Então aquilo que me deu um desespero. E logo eu corri. Um casal de amigos da gente que estava nesse evento também, eu comecei a gritar: Júnior, Júnior, por favor. Ele correu. Quando ele chegou lá, eu disse: o Kleber tá passando mal. Ele abriu a porta do banheiro, viu o Kleber desacordado. E aí, né, ele tentou pegar, não conseguiu, porque o Kleber é muito pesado. E eu não queria compartilhar com as outras pessoas, porque era um grupo de pessoas da igreja, mas que a gente ainda estava se Sim. conhecendo, estava um pouco até preocupada. E aí o Júnior tentou, só que aí o líder viu a situação, começou a orar, a clamar o nome do Senhor Jesus e tal. E aí ele foi compartilhar, né? Eu acho que ele saiu, aí foi entrando algumas pessoas dentro da minha casa, porque a confraternização era fora. E aí foi quando o Kleber retornou, mas apagou de vez. Quando ele apagou de Meu vez, eu Deus. comecei a gritar desesperadamente, porque eu já estava nervosa, porque eu sabia que era algo sério. E eles tentaram tirar o Kleber do banheiro. Quando eles conseguiram tirar, a gente tem até um videozinho que pega na gravação da sala, que a gente tem uma câmera. Aí, quando eles tiraram o Kleber, eu olhei para ele e comecei a falar, não sei por que veio na minha cabeça, eu falava: amor, eu te amo. É como eu quisesse falar palavras para ele, que se ele fosse, né, ficar com alguma coisa Ouvir. registrada, ou me ouvisse, né, ele pudesse lembrar e Sim. lutasse, né? Eu achava que ele poderia lutar para Uhum. poder ficar com a gente. Aí, quando eu vi eles acordados, eu não sei, eu sempre fui muito de atitude, né? Qualquer coisa que acontece, eu consigo desenrolar, já desengasguei sobrinho, já fiz alguma coisa, mas na hora eu não conseguia ter reação. As pessoas ligavam pro SAMU e a ligação caía, nada estava dando certo. E a única coisa que veio na minha cabeça foi correr lá para fora e se ajoelhar e clamar a Jesus. Naquele momento eu só falava: Senhor, não leva meu marido. Eu falava: Senhor, não leva meu marido. Meu marido é um homem de Deus. Ele é um ótimo marido. E ele é um pai maravilhoso. Eu só conseguia falar isso para Deus. E a minha amiga gritou e falou: amiga, corre, ele voltou. Na hora eu comecei a glorificar o nome do Senhor, mas eu sabia que a gente tinha que correr. E eu olhei a minha filha na hora muito desesperada. Ela estava muito desesperada, ela gritava: pai, pai. Então aquilo ali pra gente mexeu muito. E na hora assim também eu liguei para minha irmã, falei: Kessia, corre que o Kleber tá morrendo. Ele já tinha voltado, mas ele ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele olha assim, com o jeito dele, ele olha assim para os amigos. Aí ele tinha vomitado também, né? Quando ele retornou, ele vomitou. Então ele sujou tudo, sujou os nossos amigos que estavam lá. E aí ele olhou para o nosso amigo e falou assim: nossa, eu te sujei. Aí ele falou: sujou. Aí ele: desculpa, me perdoe. Aí até nessas horas ele se preocupando, né? E aí o nosso amigo: não, pode ficar tranquila, a gente está preocupado com você. Aí ele: não, podem continuar com a fraternização como nada estivesse acontecendo. E a gente vendo que ele não estava bem, né? E aí foi a correria, né? A gente colocou ele dentro do carro, levamos para o hospital. E quando chega lá, fez todos os exames. Isso era mais ou menos no horário do almoço, né? Umas 11h30 para meio-dia. E ele saiu às 9 horas da noite, fez todos os exames. Eu fiquei lá aguardando, mas muito tensa. No final das contas, deu alguma alteração, mas eles não acharam nada muito importante, assim, para interná-lo, né? Então, eles liberaram
Assim, o Kleber, de imediato, a No gente mesmo ficou dia? no mesmo dia. A gente ficou tranquilo, mas ao mesmo tempo a gente sabia que não era algo normal, que tinha que ser Errado. investigado. E aí, voltamos para casa, a gente agradeceu muito, a gente conversou muito, a gente sempre teve esse diálogo, mas aquilo ali mexeu tanto com a gente que a gente ficou conversando, nossa, você podia não estar aqui mais. E aí a gente começou a conversar com o que tinha acontecido, e ele disse que eu não lembro. Eu falei, você não lembra que eu falei que eu te amo? Ele, não lembro de nada. Eu apaguei Ele disse totalmente. que eu apaguei. A única coisa que eu lembro foi quando você olhou para mim dentro do banheiro e começou a gritar. Não lembro mais de nada. E aí foi quando a nossa luta começou, né? Em relação a descobrir o que o Kleber tem, né? A gente passou a semana toda indo para o hospital, porque ele estava se sentindo mal, mas não da mesma forma que tinha acontecido no dia 3 de novembro. Ele tinha uns mal-estar, e ele falava, nossa, meu coração está batendo estranho, e eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E a gente ia na emergência, o médico dizia, você é muito novo, não dava muita credibilidade, né, amor, com o que você estava sentindo. E aí a gente falava, não, mas tem alguma coisa errada, ele passou mal, a gente foi para emergência, ele falou, mas tem que ser acompanhado pelo cardiologista. Aí a gente relatou que a gente Fazia só um eletro, não dava nada, né? Isso. Porque o Aí, eletro só vê na hora que tá fazendo Sim. tendo arritmia, né? Quando o coração dispara. Aí acusa alguma coisa. Mas fora desse momento, E o é teu mesmo era que tudo nada. normal todo tempo, fazia o eletro. Tudo normal. Eu tinha episódios de arritmia, né? Sim. Mas a arritmia já era um outro fator para a cirurgia, né? Entendi. Logo após desse episódio, a gente marcou a consulta com o Dr. Rafael, que virou um amigo nosso, né? E no check-up, ele que determinou a questão de fazer um estudo eletrofisiológico, fazer um ecocardiograma, né? Porque no caso que eu tive no dia 3/11, eu tive uma síncope. O que é uma síncope? É um mal súbito, um mal-estar, que você perde a consciência, você tem vômitos. Então, na consulta, ele falou que foi um óbito que não deu certo. Meu Né? Deus. Para você ver a gravidade do que é uma síncope, né? Então, é uma coisa assim muito séria. Eu lembro que o meu corpo no banheiro estava totalmente desfalecido, sem força. Meu Eu Deus. via meu corpo assim definhando, sem força nenhuma. Até o Júnior vinha conversar comigo, né? Para tentar me levantar alguma coisa. Acordar. Falei, não, Júnior, tá tudo bem. Mas eu senti meu corpo assim, ó, Meu caindo, Deus. caindo, sem força nenhuma. Então, e o Júnior também foi um guerreiro, né? O Júnior, o irmão Paulo, a irmã Cleo, a Tati, né? Que deram um suporte muito grande pra gente, né? E a gente não sabia da gravidade, né? A gente só foi saber da gravidade na consulta, né? E isso me chocou muito, né? É um óbito que não deu certo. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Milagre. Então, vejo que realmente eu sou um milagre. Eu fui um milagre naquele momento. Eu tinha realmente partido, né? E devido ao clamor da minha esposa, da irmã Cleo, do irmão Sim. Paulo, Deus teve misericórdia de mim e me voltou, né? Me deu a vida novamente, né? Então, isso foi muito marcante para mim, né? Foi realmente as mãos do Senhor me tocou ali e as misericórdias de Deus foram depositadas na minha vida. Então, isso me marcou muito. Me marcou muito. E o Dr. Rafael, ele foi uma pessoa enviada de Deus. Por que a gente fala muito dele? Porque ele, desde o começo que a gente entrou na sala dele, ele deu importância em tudo que a gente falou. Ele olhou para a gente, deu atenção e ele falou assim, Kleber, vamos continuar investigando, mas qualquer coisa que você tiver, nesse episódio, desse tempo que a gente está fazendo os exames, você venha para emergência, não pense 2 vezes. Eu já estava até constrangida de vir na emergência, né? Eu já estava até, né? Eu falava, amor, vamos para outro hospital, já estou constrangida. Ele falou, não, amor, vamos continuar aqui, porque é aqui que eles têm o meu histórico, e qualquer coisa eu tenho que estar aqui, porque eles que começaram, então vai ter que continuar essa investigação. E aí, na semana, o Kleber, por incrível que pareça, começou com uma tosse estranha. Eu assimilava tudo a questão do que ele estava sentindo, alguma coisa relacionada ao coração, né? Mas até eu digo que foi Deus que permitiu, que foi por isso que ele se internou. Sim. Aí fomos para o hospital, já estava um pouco à noite, a minha irmã nos acompanhou, liguei para ela que eu estava muito desgastada, assim, emocionalmente, né? E semana toda em hospital e tinha passado por isso tudo, então eu queria um suporte, né? E minha irmã foi me dar esse suporte e a gente chegou lá
com o doutor Michel, ele consultou, o doutor Rafael entrou em contato com ele, ó, dê atenção a esse caso, né, por favor, não deixe esse paciente sair dessa forma, porque aconteceu isso, e eles começaram a conversar, acharam, vamos ver o que está acontecendo. E aí, por incrível que pareça, ele fez um exame, né, logo, né, que é o protocolo do hospital, fez um exame de sangue, e nesse exame de sangue, ele detectou o Covid. Então, o Kleber foi internado pelo Deus. Covid. Meu Olha Deus. aí. Não foi pelo nem coração. pelo Uma coração. semana para poder Isso. vir todo dia praticamente, né? Eu acho que Deus estava vendo que, ó, Exatamente. os homens não estão Tá fazendo dando nada, atenção então eu vou nenhuma. mover aqui, né? Eu vou, Aí- vou dar meu jeitinho aqui. Isso, aí permitiu, né, que isso acontecesse com o Kleber, e ele foi internado por causa do Covid. E aí foi novamente a nossa batalha. O Kleber foi internado, ao mesmo tempo que eu fiquei aliviada, porque eu sabia que ali eu estava Sim. com suporte, né? Então, ali me deu um pouco mais de tranquilidade. Só que eu não sabia que as A coisas gravidade, iriam piorar, que ia ficar mais grave. E aí o Kleber começou a fazer exames, né? E teve aquela batalha também do plano de saúde, né? Com os médicos, mas a gente estava muito em paz, né? Apesar da gente ter passado por isso tudo, eu não sei explicar, assim, a paz que Deus nos dava. Deus, né? É tanto que no começo eu não estava, né? Eu estava muito aflita. E eu olhava pro cara e falava assim, amor, por favor, consegue transmitir essa paz que tu tá assistindo pra mim? Porque eu achava que se ele estava em paz, ele me passando a paz, pronto, Sim. dava tudo certo, né? E ali eu vi que naquele tempo que nós permanecemos naquele hospital, que foram 31 dias, né? Porque na verdade foram 30 dias internado, mas quando ele entrou no hospital, nós ainda Sim. ficamos esperando a questão do leito, né? E ele sentiu uma paz o tempo todo, né? Ele até pode falar mais sobre essa paz que ele sentia, mas ele conseguia transmitir pelo olhar, né? E aí eu olhava assim para ele, meu Deus do céu, Kleber tá passando por isso tudo e continua com essa certeza que tudo vai dar certo. E aí começou os médicos investigando, né? O cardiologista vinha, e vinha o cirurgião. Só que eles viram a questão do problema da válvula, mas eles queriam entender a questão da síncope, do desmaio Sim. deles, de onde é que tinha vindo isso tudo, né? Aí você pode contar melhor, amor, a questão dos médicos ter começado a investigação. Tá bom. Começou com o estudo eletrofisiológico, né? Eles começaram pelo cateter, fizeram um cateterismo Uhum. e em pontos do coração, estimulavam um ponto do coração para ver se eu teria algum bloqueio, né? Entendi. Alguma reação a esses estímulos, né? E por conta da arritmia, né? Então, cada ponto do coração foi investigado, né? Para que isso não acontecesse novamente, Sim. né? Agora foi uma batalha grande, né, nesses dias, né? Porque o cirurgião já tinha marcado a cirurgia. Kleber, vai ser amanhã, se prepare. Sim. E o estudo estava sendo feito ainda. Então, Meu Deus. o estudo foi feito poucas horas antes da cirurgia, né? Então, foi assim... Foi Um ato tudo no de mesmo tudo. dia. No mesmo dia. Foi uma corrida contra o tempo, na verdade. Mas, graças a Deus, no final, eles detectaram alguns Sim. pontos, né? E colocaram o marca-passo também, depois, após a cirurgia, né? Fez o primeiro procedimento da cirurgia. Da cirurgia e E- após fez o marca-passo, para não acontecer a síncope novamente, Entendi. né? Aí o marca-passo faz esse monitoramento para Exatamente. que fique monitorando os batimentos do Isso. coração. Aí só intervém quando precisa, né? E nesse período que você, né, ficou dos 31 dias, teve algo que foi mais difícil lá? Sei que teve muitos momentos, né? Mas tem aquele que marca, né? Eu só não quero chorar. Meu Deus, não tem como. A enfermeira Liduína, quando chegou na sala, que no dia seguinte ia ser a cirurgia da válvula mitral, né? Aí ela explicou tudo da cirurgia, né? E eu tava muito em paz, é uma paz que eu não consigo explicar. Deus, desde o primeiro dia até o último dia, ele me deu uma paz muito grande, né? Sim. E quando a Liduína veio na sala explicar todos os procedimentos da cirurgia, ela me perguntou, Kleber, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você está preocupado? Aí eu falei, não, só com a minha esposa. Minha esposa, quem não sabe, ela tem síndrome do pânico, e isso está abalando muito a minha esposa, né? Eu cuido da minha esposa,
que eu estou bem, que eu vou passar por isso e vou estar tranquilo. Mas dei uma atençãozinha para ela, né? E ela foi assim fantástica. Em todo o tempo da cirurgia, ela ligava para Kelvin, falava o meu estado, né? Sim. Então isso me confortou, Sim. né? Porque eu não estava muito preocupado comigo, eu sei em quem eu tenho crido, Sim. né? E Deus me deu essa paz e me falava muito que ia dar tudo certo, né? Glória a Deus. O doutor Rafael, quando vinha nos visitar, ele todo dia passava no nosso quarto, né, para conversar com um amigo, né? E ele deixou um, um trecho da Bíblia, o Salmo 121, que Deus estava nos guardando tanto na entrada quanto na saída. Então, esse versículo entrou no meu coração, Sim. fez morada e não saiu. Então, me deu uma tranquilidade muito grande. Eu sabia que Deus estava me conduzindo desde quando eu entrei no Glória a hospital Deus. até a minha saída, né? Então, foi assim, gratificante, gratificante. E eu acho interessante que nessa situação toda, Deus trabalhou com a gente em todos os sentidos. Nesse tempo que a gente ficou dentro do quarto. A gente sempre foi muito junto, grudado, a gente sempre participou, a gente sempre conversou muito. Mas a gente ficou mais, né? A gente ficou 31 dias. Ele até brincou, tu Um não queria umas confinamento, né? férias? Aí eu, mas Minha não desse viagem é jeito. só isso. Ficou só nós, mas por incrível que pareça, ficou só nós dois, né? E Deus, né? Primeiramente, Deus Sim. estava ali. E Deus foi cuidando, né? Eu trouxe até esse caderninho só para mostrar para vocês, que esse caderninho aqui é até da minha filha. E o doutor Rafael falou assim, Kelvin, a gente relatou, né? Ele viu que eu estava muito nervosa. E a gente conversou, disse que eu tinha síndrome do pânico e tal. Aí ele falou assim, Kelvin, pois Deus vai trabalhar com você. Não só com o Kleber. E, assim, Deus usou ele demais, assim, com a gente, né? Tudo que ele lia, ele falava algo poderosamente, assim, sobre as nossas vidas, o que Deus transmitia para ele. E ali comigo não foi diferente. Deus trabalhou, além de trabalhar com a vida do Kleber, trabalhou com a minha, né? Aqueles dias ali, ele falou assim, Kelvin, eu vou te passar uma tarefa. Pega o Salmo 91 e todos os dias você escreve um versículo e o que Deus vai falando com você, o que você for ouvindo, você vai escrevendo. Aí eu falei assim, tá certo, tá bom. Aí eu realmente, eu fiz, né? É tanto que ele ainda foi visitar, e aí, tá fazendo? Eu falei, tô fazendo, eu fazia certinho, né? Todos os dias ia fazendo, e realmente Deus foi falando comigo. E eu achava interessante que falava assim, aquele que habita no esconderijo, foi o Salmo, né? 91. Aí, e eu falava, ia do começo ao fim a mesma coisa, né? E Deus falava ali, Deus estava falando comigo, né? Que Ele estava nos protegendo, que Ele estava conosco, que tudo ia dar certo. E ali Deus começou a trabalhar a minha fé, né? Coisa que eu vivia pedindo. Eu pedia muito, eu falava, Cleber, eu quero ter fé. Porque Deus fala na palavra dele que pode ser um pequenininho, um grão de mostarda. Então, para mim, eu só queria sentir isso, né? A gente fala tanto em fé, né? E eu falava assim, eu quero ter fé. Eu quero acreditar que isso aqui tudo vai passar e que eu vou conseguir testemunhar o que Deus tem feito na vida do Kleber. E assim foi. Vou guardar esse caderninho, né? Quando faltar a fé, aí eu vou ler o que tem lá escrito. Porque realmente Deus falou do primeiro versículo ao último e trabalhou realmente na minha vida. Então, nessa questão da vida do Kleber, Deus trabalhou poderosamente na minha vida também. E aí, voltando, né, à questão da cirurgia, Kleber vai também relatar essa parte, né, Kleber, que teve a questão que o Kleber teve uma complicação na cirurgia, né, logo depois da cirurgia, quando ele chegou na UTI. Sim. A minha cirurgia durou aproximadamente 2 horas. Meu Né? Deus. Então, o meu coração, eles colocaram as máquinas para funcionar, né? E foram trabalhar na válvula mitral. Após essa cirurgia, fui para a UTI, né? Passei lá alguns dias. E no segundo dia, no primeiro dia de UTI, no segundo dia, eu sentia falta de ar. Eu não conseguia respirar. Então, eu só respirava colocando a máscara de oxigênio, né? E os médicos começaram a querer investigar o que era isso, né? Porque não passava, né? É comum passar um período, né? E depois já o seu pulmão já reagir e já voltar o oxigênio. E no meu caso não foi assim. Então o médico fez um raio-x e viu que o meu pulmão estava sendo comprimido,
pro ar. Então, no meio da cirurgia, por algum motivo, Entrou entrou ar no Meu meu Deus. pulmão e estava me sufocando. Meu Deus. É muito, muito raro de acontecer, mas pode acontecer. Né? Sim. Aí detectaram um lado, aí fizeram a perfuração, né, para colocar o dreno, e nessa perfuração eles tiveram que fazer às pressas e foi muito dolorido. Então foi uma dor assim que eu nunca senti na minha vida. Não teve anestesia. Não teve anestesia. Foi Misericórdia. no cru Eles só mesmo. passaram uma pomadinha para fazer um corte, né, Uhum. e enfiaram a haste de metal Meu Deus. Meu Deus. para perfurar Entre e as saiu ar costelas. nas costelas. Misericórdia. Eu sentia a haste passando, eu pensava que era na costela que estava encostando, né? E o médico falou, não é na costela que está encostando, é nos nervos. Aí eu sentia como se fosse uma faquinha de serra passando assim. Meu Trrr. Então eu sentia todo esse movimento. Meu Deus. E toda vez que ele empurrava, era uma dor assim indescritível. É uma dor muito grande. Meu Deus. E eu só falava, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E eu via as enfermeiras tudo desesperadas olhando para mim. Falei, e elas olhavam assim atônitas, né? Que é uma cena cru mesmo, não tinha Não tinha anestesia, não tinha nada. Então, o sofrimento ali, elas estavam vendo, né, Sim. o sofrimento Difícil, no momento, né? Aí, passado fizeram um lado, já colocaram lá o dreno, né, o curativo, finalizou. Pensei eu que eu ia dormir, aí chega a médica por volta de 10h30, 11h da noite, falou, Kleber, nós não conseguimos ver o outro lado. E nós queríamos investigar o outro lado. E no raio-x não tá dando para ver. Vamos fazer uma tomografia. Aí nós descemos com todos os equipamentos, com maca, né? E foi feita tomografia do outro lado. Detectou novamente a mesma coisa. Chamaram o mesmo médico às pressas de novo. Rapaz, eu acho que esse médico era vizinho do hospital, que ele chegou tão rápido, ligeiro. Meu Deus. Meia hora depois ele estava lá. Misericórdia. O mesmo procedimento. Só não chamaram o anestesista. Não chamaram, Meu Deus. Não sei o porquê, né? Mas eu creio que foi tudo um caminhar que Deus queria, né? Fazia parte do processo. Eu precisava passar por aquilo, né? Pronto, aí cortou, colocou a haste de novo. Meu Deus. A dor era muito grande, eu não consigo nem mencionar o tamanho da dor. E depois fez o curativo, botou o dreno, aí, graças a Deus, eu fui dormir. Né? Já respirando bem? Não, sem respirar, porque era um dreno para tirar o ar, né? Mas a respiração não fluía. Tava no aparelho, Demoraria um tempinho, Uhum. Tava com o aparelho ainda, com a máscara e aquele caninho do oxigênio, né? Foi incrível essa parte, porque eu dormi, né? Mas no meio da noite eu ouvi uma voz muito clara ao meu ouvido. Porque antes eu passei a cirurgia, essa internação toda com muita paz, muita tranquilidade. Mas nesse dia eu senti que a minha fé foi testada ali. Né? Eu achava que Deus não estava me ouvindo. Eu falava, Senhor, me ajuda. E eu não sentia dor. Sentia dor e não sentia nada, né? Eu acho que Deus se afastou um pouquinho de mim, silenciou, né? E eu dormi com aquilo na minha cabeça. Aí eu ouvi uma voz muito clara ao meu ouvido dizendo assim, você acha mesmo que para gerar um testemunho ia ser sem dor? Meu Deus. E logo após essa voz muito nítida, veio uma visão na minha mente de Jesus sendo crucificado na cruz, né? Os cravos entrando em suas mãos, né, nos seus pés, a lança perfurando os pulmões, e toda aquela cena, né, que eu sentia que Deus não estava perto, ele me mostrou, eu estou tão perto de você, né? E aquilo ali ficou muito claro na minha mente, que Deus nunca nos abandona. Verdade. Conforme está escrito lá em Jó, e marcou muito esse versículo também na minha mente. Jó 42:5.
Antes eu te ouvia só de ouvir falar. Meu Deus. Agora os meus olhos te veem, né? Glória a Deus. Eu tive ali um encontro realmente com Deus, Deus falando comigo face a face. Então Meu aquilo ali Deus. marcou Uhum. muito a minha vida ali. Muito. Glória a Deus. Foi um divisor de águas na minha vida. E aí, você falando disso, eu lembrando aqui de um texto de José, porque a gente vai passando por situações, né? José foi vendido, foi abandonado Verdade. e foi levado preso, passou por um processo, né? Mas é como você falou, sem o processo não há testemunho, né? É verdade. Então a gente não entende, às vezes, o agir de Deus, o É que verdade. Deus quer fazer. Mas aí, depois que a gente passa por tudo isso, a gente olha para trás e entende o que Deus fez e por que ele proporcionou a gente, permitiu a gente passar por algumas verdade. coisas, né? Verdade. Então isso é muito edificante, né? É ouvir que Deus ainda fala, que É Deus verdade. ainda cura, que Deus ainda trabalha. É verdade. Porque tem muitas pessoas que esperam um milagre, né? Orou aí, Sim. mas aí quer o milagre do quer uma Senhor, resposta imediata, né? né? Mas para algumas pessoas o Ninguém quer milagre passar pelo vai usar, processo também, né? Deus vai usar alguém para ser o porta-voz do milagre. É verdade. Então Deus o milagre de cada um vai ser diferente, né? É A verdade. gente tem que ter paciência para entender e esperar o processo, Com certeza. para a gente chegar até onde Deus quer que a gente chegue, né? É verdade. E eu lembrei de uma coisa que você falou na sua casa, quando você falou da cirurgia, da recuperação da válvula, Uhum. né? E que você falou que haveria dois procedimentos. Aí eu não lembro bem, você pode até refrisar isso, né? Aham. Teria duas possibilidades, substituir ou reconstituir, Isso. né? Sim. Exatamente. E essa definição só é quando abre. Tem que abrir, fazer o corte, né? E o cirurgião vê na hora. Sim, O meu caso tinha essa expectativa de troca, né? Mas graças a Deus e pela experiência do meu médico, né? Ele, na hora que abriu, ele conseguiu reconstruí-la, né? Eu não entendo muito, mas ele disse que usou 3 cordas em cima e 3 cordas embaixo. meu Deus. Então a minha válvula não tinha função mais nenhuma, ela estava frouxa, né? E ele conseguiu reconstruí-la. E ele Então, disse que também foi uma das cirurgias, assim, do tempo de mais experiência difíceis. que ele tem, foi uma cirurgia mais difícil que ele pegou. É, E também a exatamente. questão do estudo que também Sim. teve, né? É. Os médicos, pelo fato dele ser muito novo, o caso dele, eles falaram, até pediram para publicar, né? Isso. Que era um caso raro, Sim. né? Pelo fato dele ser novo. Pela e idade histórica, né? isso. É. E não ser só a válvula, né? Ter bloqueio. Foram vários episódios assim que ele Complicações, teve, né? né? Eu tive problema na válvula mitral, tive que colocar um marca-passo. Sim. E daqui a 6 meses eu vou colocar um stents também, que é uma artéria que está com pouca passagem, eles vão ter que colocar um stents. Mas vai abrir ou de novo? Não, cateterismo, vai ser pela artéria, vai certo. ser menos invasivo, né? Mais simples, né? É mais simples, entre aspas, né? Mais simples do que, né? Bom, já passou. É. Pior já passou, É né? verdade. O pior já passou. Não, e a gente Graças vê, a né, Deus. vocês falando de todo esse processo, que Deus coloca anjos, né? Sim. Para cuidar da gente, né? E vem o Dr. Rafael É e verdade. outros que passaram, né? E aí Deus mostra ali o cuidado dele em detalhes, Em em detalhes, pequenas é. coisas, né? Em É tudo. verdade. Em tudo ele colocou a mão e até em ele preparar vocês, né? Em acalmar, né? Exatamente. A sabedoria que te deu para ir atrás, para correr atrás, porque a gente sabe, e hoje mesmo com um plano, né, o plano de saúde, enfim, a gente chega e tem profissionais que realmente amam aquilo que fazem, Sim, e é o sim. diferencial da saúde É hoje, verdade. né? Sim. Verdade. E aí eles são ali, Deus é o médico dos médicos, mas ele colocou homens aqui na Terra para serem, né, fazerem um trabalho com Fica não. excelência. Com E certeza. é lindo ver, né, a Verdade. forma como Deus trabalha. É verdade. É. Em todos os momentos, né? Desde da minha síncope que eu tive, né? A irmã dela, a Kessia, indo lá em casa, prestando meus socorros, o Júnior e a Tati, os irmãos da igreja Sim. do curso da Paz para Toda a Vida, Sim. né? Também teve outro casal, que eu não lembro agora o nome, porque, O como eu falei, tinha algumas Leuriane e a Michelle, né? que ficou com nossos filhos, Olha aí. nem É. conhecia, assim, não tinha intimidade, Deus. mas acolheu os meus filhos, Que porque bênção. eu sou aquela mãe coruja. E assim, na hora do desespero, né, ela cuidou muito bem dos meus filhos, eu fui muito grata, assim. Se eu pudesse, eu citava o nome de todas as pessoas É verdade. que nos São ajudaram, assim, de muitas uma pessoas. forma simples, mas que estiveram orando por nós, né? E a gente viu que no caso do Kleber, assim, eu digo que isso que aconteceu com ele
foi para trabalhar não só nas nossas Sim. vidas, mas até uma enfermeira, né, amor, que estava afastada, Sim. que estava lá, né, todo mundo, o hospital todo. O caso Fomos do muito bem Kleber tratados era no hospital. conhecido e Muito, fomos muito, muito. muito bem tratados, muito acolhidos. E assim, chegava a enfermeira que estava afastada e eu via um pouco, aí a gente falava, ó, tá vendo? Então corre enquanto é tempo, Meu meu Deus. marido podia ter É. ido, então de uma forma ou de outra, Deus, né, foi trabalhando ali naqueles dias, né, com enfermeiros que estavam afastados, com pessoas que estavam lá varrendo o chão. Então, Deus trabalhou perfeitamente nesses 31 dias que passamos ali, não só nas nossas vidas, mas com pessoas que foram no nosso quarto nos visitar. Então, assim, eu acho que a gente passaria o dia aqui testemunhando, É né, Eu amor? verdade, penso, Verdade. com Sobre o certeza. que Deus fez. Verdade. E eu observo assim o cuidado de Deus em cada detalhe, né? Sim, Desde a preparação, da preocupação que ele colocou no seu sim, coração, de vocês, de não Sim. se acomodar com o primeiro diagnóstico, né? Porque Uhum. vocês falaram que um dos primeiros diagnósticos foi ansiedade. É, Vá sim, para casa e sim, tá bem, é só ansiedade, né? exatamente. sim, Mas aquele incômodo, não é só isso, porque às vezes a gente relaxa também, né? Se a gente tivesse relaxado, é como seria, né? Então, É assim, verdade. o cuidado que Deus vai em cada momento. E você me falou que Deus mostrou um sonho, não sim, foi? sim. Essa observação, sim, foi muito importante. Nós temos um casal de amigos, né, o Júnior e a Tati, e um dia ela mandou uma mensagem para mim. Esse testemunho foi em junho, acho que foi em junho ou julho, não lembro exatamente a data. Ela mandou a mensagem e a gente sempre compartilhou sobre o que Deus mostrava em sonhos, né? E aí ela falou assim, amiga, tá ocupada? Eu falei assim, então não, pode falar. Ela falou assim, eu preciso te contar um sonho que eu tive que foi muito real. Aí eu falei assim, pode falar. E eu sou uma pessoa que eu sei ouvir, eu escutei. E eu sabia que se fosse algo ruim ou algo bom, de qualquer forma, eu iria orar. Com Uhum. certeza, eu ia pedir confirmação do Senhor. E eu acredito, às vezes, a maioria das vezes, quando Deus mostra em sonho algo Porque que ele seja quer livrar, ruim, né? então Ele quer te livrar, Verdade. né? Ou então Ele permite que aconteça. Mas eu sentia que esse sonho que ela teve, eu já senti logo que era para eu orar. É tanto que eu falava com uma convicção. E aí ela contou exatamente o que aconteceu no dia 3 de novembro. Então, por incrível que pareça, depois eu vou deixar aqui para vocês, né? Eu tenho lá, porque eu nunca apago nada no meu celular, tem lá gravado. E aí eu vou deixar para vocês depois colocarem aí. Ela falou que sonhou, né? Teve um sonho muito real com o Kleber e era relacionado à saúde dele, né? Só que até então, no momento, estava tudo bem. Não, o Kleber não tinha tido nada, nem estava fazendo aqueles exames de rotina que a gente estava tentando descobrir, Sim. mas não era algo muito assim. E ela falou assim, amiga, mas era muito real. E ela falou um detalhe muito importante, que depois de tudo que aconteceu, a gente conversando, ela que me lembrou do sonho, e eu falei assim, graças a Deus que eu não apago, né? Que ali é uma Prova, né? Dá forma para de... De revisar. provar, né? sim. Aí ela falou assim, amiga, e ele passava muito mal, e era algo muito sério. E quem socorria ele era o Júnior, que no caso é o marido dela. É. E foi justamente ele Que estava que no momento. estava no momento, Foi o primeiro né, socorro ali, né? que esteve lá do lado dele, né, no acontecimento. E aí ela também fez outra observação. E assim, amiga, eu olhava e você era a única pessoa que clamava por ele. E realmente aconteceu, né? O episódio de eu se ajoelhar no chão e clamar ao Senhor para não levar ele. Eu pedia muito, implorava muito ao Senhor, Senhor, não leva meu marido. Então, assim, essas observações Tudo foram muito, aconteceu. né, É. muito Com uma certinho, muito visão, na certeira. realidade, é Sim, verdade. sim. Então, assim, até pra gente, né, que Sim, somos cristãos, que a gente já tá tão acostumado, aí Deus fala, mas não surpreende, sim, né? A gente fala verdade. assim, ó, realmente Deus fala através de Verdade. sonhos, Deus usa as pessoas para falar. Então, assim, usa na palavra também. Então, assim, pra gente isso foi muito marcante também, né? Esse sonho que foi uma confirmação. Sim. E eu falei para ela no telefone, amiga, eu creio que Deus esteja mostrando para livrar. Então a gente vai orar. Então a gente começou a orar, mas ali passou. E depois do acontecimento nós lembramos desse sonho que Deus realmente tinha revelado, né? Tremendo. Incrível, né? Tremendo. Como Deus se preocupa, né? E como a Kelvin disse, às vezes a gente está vivendo um mundo tão corrido, tão corrido, tão corrido, que a gente pensa que Deus não cura mais, É que Sim, Deus verdade. não manifesta mais a sua Fica no glória, automático, né? né? Que Deus não mostra mais Isso. em visões e a gente acaba às vezes que vai ficando cético É. com isso, né? E aí a Kelvin falou que pedia a Deus muito para que ela pudesse exercitar a sua fé.
né? E às vezes a gente tem que, o que a gente ora, Deus escuta a nossa oração, É né? verdade. Aí a Kelvin orou Uma pra ter forma fé e de Deus, fé. tu quer testar a tua fé, Kelvin? Vamos aprender agora, né? Meu Deus. Né? E aí de tudo isso, né, que Deus, voltando ao propósito, né? Deus tem um propósito, mesmo que a gente não entenda o processo, É né? verdade. E o processo vai ser dolorido, vai, né? É verdade. Mas vai edificar tanto quem passa, É, como todos que estão ali ao redor. E a É gente vê verdade. isso, né? Quantas pessoas, né, não precisam ouvir, né, com esse certeza. testemunho e ser edificado e a gente ressente, né? Sim. Tem outras pessoas que a gente descobriu, tem um problema no coração depois do Sim. Kleber. Sim, Foi verdade. foram ter cuidado. Muitas foram fazer pessoas exames. foram fazer exames. Nos A gente perguntaram até pelo hoje, né? Instagram. É. Essa semana a gente recebeu ligação Foi. exatamente para isso. Falou assim, Kelvin, qual foi o exame Qual específico foi o do médico, Kleber? quem foi? Sim, Exatamente. várias As pessoas preocupadas. procuraram o Dr. verdade. Rafael, né, para É. poder atender. E por incrível que pareça, trabalhou nesse sentido e também em vida espiritual de várias pessoas. A gente teve contato de pessoas de Orlando, de Portugal. Foi assim, foi um impacto muito grande. Sim. Muitas pessoas oraram pela vida do Kleber, Verdade. né? Às vezes É a gente verdade. acha que tá só, É, não né? tá, A gente não, sabe é. que nunca tá só porque a gente tem Deus, Sim. mas a gente tá falando sobre pessoas, né? Isso. E aí, nossa, pessoas que eu não falava há muitos anos, assim, muita gente entrou em contato, sabe? Super surpresa. É como a gente não Aham. pudesse É. ficar doente, né? É. Todo mundo surpreso com o caso dele, super interessado em saber o que foi que houve, né? E orar. Então, assim, o Kleber foi uma pessoa muito abençoada, assim, pessoas de todos os cantos realmente oraram pela vida do Kleber, né? E realmente Deus ouviu, né? Verdade. E também ouvi pessoas que entraram em contato enquanto o Kleber estava, né, se recuperando no quarto, gente falando comigo, falando, ó, Kelvia, eu tô meio assim espiritualmente, e assim, foi confidenciando para mim, Fortalecimento de foi fé. fortalecendo isso para mim, foi... Então, eu entendi que Uhum. esse acontecimento com o Kleber não foi só trabalhar com a gente, né? verdade. Foi trabalhar com pessoas que estavam longe, que eu nunca mais tinha tido contato. E pessoas falando que eu tive... Nossa, quantas pessoas falaram, nossa, eu tive tão forte isso, glória a Jesus, que eu transpareci isso. Mas, assim, eu acho que eu estava realmente forte, né? Mas, lógico que eu estava, assim, no quarto aquebrantada, tinha horas que eu ficava desesperada, É e verdade. tinha hora que eu falava, não me deixa, não vai embora. Né? A gente entrava em desespero. Mas é porque a gente é humano, É né? verdade. A gente é humano, então, né, temos filhos, né? Temos um filho de 4 anos, então, assim, que é uma bênção de Deus. Tem a Camille também, de 15 anos, que é uma filha maravilhosa, que passaram por todo esse processo, que, Essa foi apesar a de parte mais difícil. mais né, pra gente. difícil que foi, eu nunca fiquei longe deles. Afastar das crianças, né? As crianças ficaram distantes, mas a minha mãe foi o suporte, meu pai também foi um suporte muito grande para ficar com meus filhos e dar aquela assistência, né? E assim, eu sou muito grata a Deus, porque Glória ele a cuidou Deus. de tudo, né? Cuidou Preparou da as gente. pessoas certas, Sim, todos os momentos, sim. né? Deus E é um maravilhoso. momento que a gente, né, não tinha nada programado, foi tudo muito rápido, né? Mas Deus cuidou de tudo. É porque Deus, a mensagem do Congresso de Adolescente foi sobre Deus amassar o barro, né? Deus prepara. E aí, justamente, a gente vê que Deus ele tem um cuidado, né? Ele tem um cuidado de preparar as pessoas, de passar pelo processo. Uhum. E Deus, ele não é que Deus faz, vou fazer com que a pessoa passe por Sofra. dificuldade, eu amo com o sofrimento de alguém. Sim. Não, mas Deus, ele tem o seu carinho e o seu cuidado dentro do processo. É Sim. na É verdade. dificuldade que a gente vê Deus, é na Sim, dificuldade mais que a gente vê o aprende, né? carinho, É né? O verdade. amor, o cuidado que Deus tem pra gente. E é muito edificante ver, né, a fé que Deus lhe deu, né, a confiança que você teve de saber que você estava ali, ia sair daquela situação. E quando a gente foi visitar lá vocês, a gente saiu mais edificado do que quando a gente chegou. Glória a Deus, né? Né? Porque a gente chega assim preocupado, aflito, né, sem saber É verdade. como vai ser. Mas quando a gente chegou lá e viu a tranquilidade, né, a confiança, a fé que você estava depositando no Senhor e a certeza que tinha uma data final para aquilo, né, foi muito edificante para nossas verdade. vidas, né? Então é E maravilhoso. a fé foi tão grande, né? Que a gente vê a fé de vocês foi tão grande, porque nem os próprios médicos sabiam o que ia acontecer. Exatamente. Não sabiam o diagnóstico, não sabia quando abrisse o que ia fazer. Isso. E aí a confiança foi em Deus. Foi em porque Deus, ele, totalmente. né? Só ele. Totalmente. Porque o homem falha, mas Deus não falha, né? É. A doutora Andresa chegou depois de... Carol. Foi a Andresa foi a que falou, depois de alguns dias, né? Falou, Kleber, que reviravolta. Nem ela estava entendendo o que estava acontecendo. Foi tão ligeiro também, né? Porque, É assim, verdade. Foram muitas informações ao mesmo tempo, foi né? muita coisa. Muita coisa. Do nada, eu tava em casa e
a Kelva postou um negócio no Instagram, aí eu quero estar no hospital, meu Deus. É, E aí já, né, foi muito rápido. Né? E Daqui teve a gente pouco, Desculpa. semana que vem é a cirurgia, misericórdia, meu Deus. É isso que eu ia falar. Tinha Muito, gente que, muito rápido. assim, porque eu nunca fui muito de Sim. compartilhar a minha vida pessoal, né? Até o Kleber brinca muito, amor, usa isso aí a favor para falar de Deus e tudo. E aí eu senti, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa, nesse ponto, sou muito reservada. E eu senti a necessidade para que as pessoas assim, fossem tocadas. Sim. Entendeu? Mas eu não precisei fazer drama. Gente, se eu postasse exatamente o que aconteceu, eu acho que as pessoas iam ficar aterrorizadas, né? Porque eu tenho fotos. Por que eu tirei foto? Eu não sou de fazer isso, mas eu tive a necessidade de fazer, de tirar uma foto quando ele estava na UTI, mas pra mim, Sim. né? Pra eu guardar, pra eu testemunhar. Olha, ele estava assim e ficou assim. Então, assim, era pra realmente mostrar pra pessoas que não estavam crendo mais. Porque tem Lembrar, pessoas que né? céticas, né? Que a gente falando assim Sim. hoje, por exemplo, vocês aqui agora, sentados no podcast, contando esse testemunho, para muitas pessoas que estão ouvindo, vai dizer, isso aí, É um milagre, é algo É. impossível. né? Para muitas pessoas. Aí quando vê o relatório de fotos, vê, né, os Sim, exames, sim. Exatamente. para aqueles que, igual o Tom Mac, que precisou A prova. tocar Ver na pra crer, ferida né? lá, né? Vai ter que, por isso que É. Deus tocou no seu coração para você. E eu registrei, voz. mas eu não postei, Sim. né? Eu não coloquei nada disso. Pelo contrário, eu só colocava que estava tudo em paz. Coisas boas, né? Tudo Colocava coisas boas. Sim. E ali, naquilo que eu estava colocando, era um processo. Ali a gente Só estava Deus sabe aguardando a como é que tá. cirurgia. Ali a gente ia acabar de receber o resultado, que no outro dia ia fazer a cirurgia, que ele ia fazer o estudo. E assim, então, imagina se eu colocasse aquilo ali, né? Ia mexer, verdade. e impactar as pessoas Verdade. assim de uma forma a ficar assustadas. Mas eu não queria dessa forma. É tanto que depois eu recebi mensagens, gente pedindo até desculpa. Ai, desculpa, amiga, eu não sabia que a situação estava desse É tão jeito. grave, né? E isso que era tão grave, assim, que era tão, né, que tava tão sério, assim, porque depois, né, eu fui lá no privado, falei, gente, olha, eu quero agradecer as orações, aí mostrava algumas coisas, né, e aí as pessoas ficavam de uma forma ou de outra assustada. Eu falei assim, olha o que Deus fez. Aí no privado eu coloquei para algumas pessoas e ninguém nem imaginava o processo que a gente tinha passado, né, mas estamos aqui, De pé. Glória a Deus. de pé. E depois de passar por tudo isso, você olhando para trás assim, o que te vem à mente? Eu vejo a misericórdia de Deus na minha vida. Eu não era para estar aqui. Se não fosse a misericórdia da minha vida. Meu Deus. Eu sou muito grato, Deus é tremendo, né? muito grato a Deus mesmo. Sábado foi meu aniversário. Eu tava feliz em acordar. Tava feliz em respirar, ver meu coração batendo. E é gratificante saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Que se você estiver passando por uma dificuldade, Ele está pronto para te ouvir. Ele está aqui do seu lado. Ele quer estar do seu lado, né? Ele quer estar com você, né? Se você deixar Ele agir na sua vida, Ele vai agir e vai transformar tudo que você está vivendo, né? Tanto que no aniversário dele, ele falou assim, eu amo comemorar, eu amo festejar. O aniversário para mim tem que ser a semana todinha. E eu queria comemorar muito, né, muito mesmo. Aí ele falou assim, amor, por favor, eu quero só tomar um café com vocês, eu quero estar aqui com vocês. Eu estou tão grata a Deus, o sentimento de gratidão, né, que eu quero só estar aqui tomando café com meus filhos, com você. É tanto que foi lindo, né? A gente sempre toma café todos os dias de manhã, mas foi diferente. Ele acordou, eu fiz o café, a gente colocou a mesa, e foi um momento que a gente orou, e ele falou, né? Falou coisas lindas para a Camille, para mim, para o Telzinho. E o tempo todo ele disse, sou muito grato, porque hoje eu podia não estar aqui, né? E eu estou aqui tomando café com vocês. Então, saber que eu estou respirando, eu só tenho gratidão a Deus. Então, assim, foi o melhor aniversário. Por incrível que pareça, foi o melhor aniversário. Eu disse que foi um presente. No meu aniversário, que também foi em 9 de janeiro, eu falei para ele, amor, já ganhei o meu presente. Já você está aqui não tinha sentido nenhum, não ia fazer sentido nenhum eu comemorar meu aniversário, você está comemorando o seu. Então, a gente é muito grata a Deus. Muito mesmo. Muito. E depois dessa experiência, né? Você falou agora, né? Grato a Deus pelo respirar, né? Pelo fôlego de vida. E quanto muitas pessoas, né? Que têm passado por aí, só pede ao Senhor, né? Pede. E depois desse episódio, eu comecei a orar um pouco diferente.
nunca de eu começar a pedir, né? Eu disse, Senhor, muito obrigado. Amém. Eu tô respirando aqui, É verdade. né? Isso. Eu tenho o que comer, eu Sim. tenho o que vestir. E eu comecei a valorizar pequenas Pequenas coisas, coisas. Exatamente. né? Porque a gente vive numa vida tão consumista, que depois da sua experiência, Amém. né, que edificou as nossas vidas, eu comecei a orar diferente. Amém. E eu comecei a agradecer mais a Deus, porque, né, a gente quase lhe perde, né? E agora a gente poder acordar e respirar e ter a sua presença, a gente saber que Amém. vocês estão bem e também saber que a gente está bem, né? Então, assim, mude a sua oração, né? Sim. É O verdade. Senhor, ele tem muito para te dar, mas a gente precisa também agradecer, né? Valorizar as Verdade. pequenas Valorizar. coisas, né? Os É. momentos, né? Valorizar o simples, né? Já eu Exatamente. quero ir para um restaurante e tal, mas o que que eu vou fazer no restaurante? Com quem eu vou estar? Sim. Isso. Então, é os momentos. Não importa o lugar, é as pessoas que você tá, Exatamente. o valor que você dá a elas, né? É Sim. verdade. E o Verdade. corre-corre da vida, né? O que mais o Kleber falou, a gente foi muito responsável com o nosso trabalho, a gente, né, sempre trabalhou, eu sempre também fui muito. Eu amo ser ativa, eu gosto, né? Sempre estar em movimento. Mas o que ele mais falou, esse amor, vamos desacelerar, né? Vamos. A gente, graças a Deus, nosso trabalho dá o privilégio de a gente ficar mais perto de Sim. casa e tudo, mas a gente não para, celular e tudo, telefone. E ele falou, vamos desacelerar, né? Porque a gente trabalha, 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 trabalha. E às vezes, né, esquece de aproveitar as pequenas coisas, aqueles desfrutar momentos, também, né? desfrutar. Sim. Não faz sentido, Verdade. né? Então, mexeu muito, muito com a gente. Né? Não, assim, na nossa, muita gente também pensa, né? Pessoas, assim, que acha que tudo que acontece de negativo, né? Seja algo, porque não tá bem espiritualmente. Gente, a Meu gente Deus. estava muito bem espiritualmente, muito bem. Graças a Deus a gente estava muito bem, porque eu acho que foi isso que Fortaleceu. nos Fortaleceu. fortaleceu, né? Foi a melhor Foi a experiência da melhor minha vida. experiência a gente estando nessa Meu situação, Deus. né? Bem Verdade. próximo de Deus, né? Se a gente não É. tivesse... E aqui eu olho, mais uma vez, você falou isso, Kleber, agora, e aqui eu falando isso, eu lembro de José de novo. Uhum. Quando José chega de frente com seus irmãos, e ali naquele momento José tinha uma escolha, É né? verdade. De olhar para todo o processo que ele passou e ele acusar os seus irmãos e mandar prender ele, matar e Verdade. reclamar de Deus, reclamar Com da certeza. vida. Mas aí quando José entendeu que o propósito dele não era matar os seus irmãos, mas preservar a vida de Israel todinho por É. causa daquilo que ele fez, ele disse, ó, eu perdoo vocês, porque não foi vocês, mas foi o Senhor que fez É isso, verdade. né? Verdade. E quando a Era um gente plano de Deus, era um né? plano Tudo de Deus, isso. um propósito. Aí Verdade. me alegra, né, ouvir você falando isso, né? Que se alegra porque o que você passou hoje não dói mais, né? Não dói, não. Mas é glorificar o Senhor, É porque verdade. edifica a vida de outras pessoas, É né? verdade. E, e eu sei, sou seu amigo, a gente tem uma caminhada muito longa juntos, Longa. né? E você é um cara muito tímido, né? É. É um cara que sempre foi muito reservado, um É cara que verdade. sempre esteve ali por trás dos bastidores, né, e tal. Isso. E como tem agora o Kleber depois da cirurgia? Olha, eu tô falar, eu sou representante comercial, eu trabalho com vendas, né? Não tenho nenhuma dificuldade para trabalhar com vendas. Então, graças a Deus, Deus tem me abençoado nessa área. Mas quando se fala em trabalhar assim, falando da palavra, Sim. pregar, estar na frente, eu sempre dava um passo para trás, ficava nos bastidores, como você falou, né? Hoje eu me vejo sendo moldado por Deus. Glória a Deus. Deus está trabalhando na minha vida, né? Eu não vejo mais um desafio assim inatingível. Eu já vejo eu lá na frente, né? Eu sei que Deus está me trabalhando na minha vida, está me capacitando. E eu quero muito trabalhar para o Senhor, Glória a Deus. né? Então, aquele medo que vem, né, nos assombrar, nos paralisar, isso já não tem mais poder sobre a minha Glória a vida, Deus. né? Deus Então, é graças a tremendo. Deus, Deus tem trabalhado. Eu sei por que eu passei por tudo isso, né? Deus realmente tinha um plano na minha Sim. vida, na minha família, e eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina e Glória a pensa. Deus. E eu vejo assim, o Kleber sempre foi muito assim, né, reservado, mas eu acho que depois disso,
eu fico até surpresa, porque ele fica o tempo todo, a gente tá orando, alguma coisa assim, falando sobre Deus, né, e tal. Aí ele chega e fala assim: amor, a gente tem que correr, a gente tem que trabalhar para Deus. Aí eu falo assim: glória a Deus, aleluia. Vamos trabalhar para o Senhor. E ele falou assim: a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu sei que Deus quer isso da gente, né? E eu fico ouvindo, né? Falei: vamos trabalhar. Então, eu acredito que também esse testemunho seja uma forma, né? Com certeza, de trabalhar, porque É verdade. as pessoas ouvindo, isso vai edificar muitas vidas, né? Verdade, E com continua certeza. edificando a minha. Sim. Toda vez, né? Eu olho, às vezes eu tô Trabalhar constante. um trabalhar constante, tanto É. que eu sei que isso ao longo do tempo, né, a gente vai se recuperando, vai ficando Sim. mais forte, e às vezes eu me pego na sala, quando eu entro no lavabo, onde ele teve, me dá uma vontade de chorar, aí eu vou em outro compartimento que eu lembro de uma parte já, mas eu não choro ali de derrota, de tristeza, mas de alegria, né, É. eu choro de alegria. A dor já passou, A né? dor já passou. É. Eu sou muito grata a Deus, eu acho que É incrível, é Deus que faz isso, né? É Deus. Quando verdade. você olha para trás e vê tudo que você passou, o sofrimento, Só que não né, dói, as né? provações, Dói não. você já consegue Verdade. ver Você com vê outro a mão de sentimento, Deus. É né? verdade. outro sentimento. Aí no verdade. canto você vê a dor, você vê a mão do Senhor, A né? mão É. do Senhor. O livramento, né? Você vê o livramento que Deus fez. É verdade. Então, você que tá em casa ouvindo o testemunho de você, ó, tu tá ao vivo, né, cara? Estamos ao vivo? É, Opa! né? E eu louvo a Deus porque, né, a gente conhece o Kleber e para ele gravar um vídeo, né, pra você. Mas Eu me escondia, não era? Caraca. Né? Kleber vai dar uma saudação hoje, aí ele passar logo mal. É verdade, verdade. Mas Deus é maravilhoso, cara. E você tá aqui hoje no Reino Cast, né? Amém. Registrando É um esse prazer seu pra nós, testemunho, é uma honra pra gente imensa. Amém. Porque a gente sabe o que Deus tem na vida de vocês e Deus tem Amém. coisas grandes, né, ainda para Amém. fazer. E você não pode parar, Com né? certeza. Você não pode parar. E aqui é o primeiro passo para o que Deus tem fazendo na vida de Amém. vocês, né? Amém. Amém. E não desista, né? Não deixe os medos realmente parar. Você Com faz, certeza. enfrenta. E a Raíssa aprendeu uma frase, ela fica me dizendo direto, né? Que o maior medo dela, né? Tem a ver com o propósito dela, É né? verdade. Sim. E aquilo que nos paralisa, né? Tem a ver com o nosso propósito. É E verdade. Deus sabe, e a gente não entende, mas a gente precisa passar por algumas coisas para poder Deus mostrar onde Ele É quer nos verdade. levar, né? Às vezes a gente fecha nossos olhos pra gente não ver o propósito, A né? gente A gente sabe o que mas é a gente pra ali, não- mas não quero ver, não. Não é isso não, eu acho que é outra coisa. E Deus fica lá incomodando. Vai pra ali, rapaz, vai pra ali. E você não quer, igual o Jonas, né? É verdade. Então, Mas Deus é isso mesmo. maravilhoso, né? E eu agradeço a Deus pela vida de Amém. vocês. Já Amém. passou mais de uma hora, vocês sabem, né? Nossa. Rapaz, rapidinho, né? No instante passa. Eu falei muito dessa vez. Deus trabalhou mesmo. Amém. E agradeço vocês, Raquel, Amém. por compartilhar esse testemunho aqui no Reino Cast, né? A Amém. primeira vez do testemunho, né, registrado assim ao vivo. Amém. E vai edificar a vida de muitas pessoas, assim Amém. como tem edificado a nossa, né? Verdade. Já desde o primeiro dia que a gente acompanhou Amém. até agora, e ouvindo vocês mais uma vez, o testemunho tem edificado mais ainda nossas vidas, né? Amém. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, o Amém. casamento de vocês, a Amém. família de vocês, né? E o chamado que Deus tem na vida de Amém. vocês, que se cumpra, né? E ele disse, né? Eu tenho pressa, né? É verdade. verdade. Então Amém. a gente tem que correr porque ele está voltando, né? E a certeza. gente tem que fazer a nossa parte. É verdade. E quando o Senhor ele tem algo na vida de alguém, quando o Senhor tem um chamado, tem um propósito, quando ele vê que está na hora, ele chama, né? É. Não importa o que a gente esteja fazendo, ele chama. Quando ele chamou meu pai para o propósito de ser pastor, também foi Foi rápido. de imediato, né? foi de Rápido. imediato. Ele chamou e chamou. Então, quando Amém. Deus tem algo especial, ele capacita, né? se encarrega, né? É verdade. De capacitar. Com Então, certeza. que Deus abençoe mais ainda vocês. Amém. E o que você tem a dizer, né? Você já falou uma parte-chave aí, mas eu queria que você falasse o encerramento e depois aquela Mensagem final Amém. pra mensagem quem tá final em para casa. Amém. quem está em casa nos ouvindo. Tá, eu agradeço a oportunidade, né? Não da minha família. Pra gente é um prazer enorme, né? E o que eu quero deixar é que nunca desista, né? Por motivo algum. Eu não sei o que você está passando, se é alguma dificuldade, se é ansiedade, se é depressão, né? Ou se foi dificuldade financeira ou emocional, mas creia que Deus pode todas as coisas, né? Não depende do tamanho do seu problema, né? Você tem um Deus muito maior do que o seu problema. Então, tenha fé, nunca desista, né? Persevere até o fim.
e caminhe sempre em frente. Glória a Deus. Amém. Amém. Assim, eu sou grata. Primeiramente, eu sou grata a Deus por tudo, por ter permitido a gente passar por isso. E se você também está passando por algo parecido, como o Kleber acabou de falar, ou financeiro, ou de saúde, pratique a sua fé. Para mim, isso ficou muito marcado. Então, a fé é fundamental para que as coisas comecem a funcionar, comecem a fluir, né? E Deus é misericordioso. Ele não nos deixa só. E é como o Kleber também relata nesse testemunho que foi muito marcante, né? Que o Dr. Rafael falou, né? Que ele vai ser citado muito nesse testemunho, né? Que Deus nos guardou tanto na entrada como na Glória a Deus. saída. E Aleluia. ele não nos deixou, e ele Glória a não nos Deus. desamparou. E da mesma forma que ele fez com a gente, ele vai fazer com você. Glória a Deus. É verdade. Você que está em casa, você que está no hospital, você que está passando por alguma situação, Deus vai fazer o mesmo com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E já chegamos ao final, né? Já tinha muita história, né? Se for deixar a Kelvin falar, É. eu falava mais, né? Dá uns 3 episódios aí no Tá mínimo. aí. bem quietinha hoje, né, Cleber? É verdade. E é um prazer, né? Agradecer a vocês, né? Obrigada. Por ter aceitado o Obrigado. convite. Sabemos que é um desafio, mas Deus que colocou no coração de vocês de compartilhar isso. Amém. E nós termos esse canal é um privilégio, né? E que o Senhor possa, né, falar o seu coração e que você possa compartilhar essa live, que eu tenho certeza que quem ouvir, quem assistir, vai ser muito edificado. E compartilhe, curte e até o próximo episódio. Estamos aqui, né, para servir o reino, Amém. para levar essa mensagem, né, até a sua vida, até a sua Amém. casa. Glória a Amém. Deus.